Mami vs um árbol que canta, sussurrou, levantando eu de bujo a sua madre, que doblava a roupa sobre la mesa de la cocina. Ana de Joel calcetim que sostenia Y se acercou, arrodilando-se com esfuerzo. Sus manos, marcadas por horas em la fábrica têxtil, acariciaram suavemente o cabelo de sua hija. E é esse precioso mi vida. Y que canção canta este árbol? Una de estrelas Y abraços, respondió Maria com uma seriedade que comovia. Las raíces sem sus braços Y abraça los ninos que estão solos. Ana sentiu nudo em la garganta. Mirou hacia la ventana, donde o edifício vecino bloqueava quase por completo la luz do atardecer. Este barrio, com sus calles estrechas Y sus balcones repletos de roupa tendida, era todo o que conheciam. Pero em los olhos de sua hija, incluso las grietas do techo se convertia em constelações. Mamá, mamá, gritou Carlos desde o pasillo, irrompiendo em la sala com sua mochila escolar golpeando sus pequenos ombros. E oi saque 10 em matemáticas. E o maestro dijo que só ia o mais rápido de la classe. Corrió hacia sua madre, estendendo o quaderno com orgulho tembloroso. Ana lo abraçou fuerte, inhalando o olor a sudor infantil Y tiza. É menino inteligente, exclamou, aunque sua sonrisa se quebrou ao mirar o relógio de la parede. Pero ahora ayúdame a poner la mesa. Papá le legará tarde outra vez. Por que sempre lega tarde? Perguntou Carlos, fruncindo o seno mientras colocava los platos de lousa desportilada. Porque trabalha duro para que tengamos esto, respondió Ana, senalando com um gesto amplio o apartamento modesto. Cada platô em esta mesa, cada lápis de colores de Maria, todo viene de suas manos cansadas. Em esse momento la puerta se abrió com um chirrido familiar. Roberto entrou, sua silhueta recortada contra o pasillo oscuro. O cansancio pesava em seus ombros como uma capa invisível, pero ao ver a sus hijos, sus olhos se iluminaram. Que é esse olor? Perguntou, inhalando profundamente. O L.A. Arroz com frijoles com um pouquito de chorizo, anunciou Ana servindo em los platos. Hoy me dieron extra em la fábrica. Roberto se sentou, frotando as ilacienes. Maria se acercou sigilosamente e le puso su de bujo delante. Papá, este árbol canta para ti. Para que não estés cansado? Roberto observou o traço torpe peruleno de intenção. Um árbol com raízes que se convertiam em braços, hojas em forma de notas musicais. É esse, muito especial, mi amor, dijo, ao que sua mirada se desviou hacia Carlos, que devorava sua comida com avidez. Y tu campeão, como estuve o colégio, só o melhor em sumas. Exclamou Carlos, orgulhoso. Y o maestro disse que serei engenheiro. Ana y Roberto intercambiaram uma mirada cargada de significado. Em este barrio donde los suenos se ahogaban em deudas Y turnos dobles, la excelência acadêmica de Carlos era su boleto de salida. Pero ao observar a Maria, absorta em dibujar outro mundo sobre la servileta de papel, Ana sentiu um temor sutil. Como protegeria essa sensibilidade tão frágil em um mundo que valorava lo prático? Manana tengo que hablar com la directora, murmurou Roberto mientras comia. Necessito que me deem mais horas em eu turno nocturno. Pero tu espalda, protestou Ana suavemente. La espalda aguanta. Los suenos gestos dos não respondió el, senalando a sus hijos com el tenedor. Maria, ajena a la conversação de adultos, havia terminado su dibujo. Ahora creaba uma história em voz baixa, moviendo los dedos como marionetas sobre la mesa. Y entonces la niña del bosque encontrou una puerta hecha de luna, sussurraba. Carlos la mirou com impaciência. Eso não existe, Maria. Las puertas são de madeira ou metal. Mi maestro lo dijo. Pero em minha história se existe, replicou ela, sem alzar la voz, pero com uma firmeza que surpreendia em uma ninha tão pequena. Tu história é esse tonta, dijo Carlos, empujando su platô. Los ninos normais juegam futebol, não inventam tonterias. O silêncio que seguiu foi denso, cargado de algo que ninguno de los adultos supo nombrar. Ana abriu a boca para corrigir a su hijo, pero Roberto le hizo um gesto sutil, não era o momento. Las facturas sobre la mesa exigiam atenção mais urgente que las heridas invisíveis de uma ninha sensível. Mais tarde, quando los ninos dormiam em la mesma habitação separada por uma cortina raída, Ana se sentou junto a Roberto em el sofá desvencejado. Notaste como Carlos habla de Maria? Perguntou em voz baixa. Como se ela fuera diferente. Que é esse solo o ninho, Ana? Não entende. Pero ela se entende, sussurrou Ana, mirando hacia la habitação. Sus olhos lo captam todo. Oi, quando Carlos dijo que sua história era tonta, vi como se encogió. Como se lhe hubieran quitado algo por dentro.
Roberto tomou su mano áspera entre las suyas. Tenemos que ensinar-lhe a ser fuerte. Este mundo não perdona a los sonadores. Y se su sueno é esse precisamente lo que la salvará? Perguntou Ana, com los olhos úmidos. Y se lo que lamamos diferente é esse em realidade. Especial fuera, la ciudad respiraba com el ritmo constante de los altos y las vidas ajenas. Dentro do apartamento, entre el murmulo do refrigerador y el crujido de las vigas, algo se gestaba em silêncio una grieta entre dos hermanos. Tão pequena como una semilla, pero com el potencial de crescer em direções opostas. Carlos anclado em la realidade que sus padres le ensinaban a valorar. Maria flotando em mundos que solo ela podia ver. Y entre elos, eu peso no dicho de expectativas, amor imperfecto Y na pergunta que ninguno se atrevia a formular, hasta dode puede lastimar. Una palavra dicha sem pensar por ninho que solo quiere pertenecer la noche avanzaba, Y com ela, la certeza de que manana siempre. Mientras su hermano roncaba suavemente, ela se deslizou de la cama Y se sentou em el suelo frio, abrasando sus rodilas contra el pecho. Através de la ventana, observava como las gotas de rocío em los cables elétricos entre los edifícios se transformaban em pequenos diamantes bajo los primeiros raios del sol. Buenos dias, gotitas, sussurró, como se las gotas pudieran escucharla. Ustedes também suenan com volar em la cocina. Ana preparava o desayuno quando escuchou la voz suave de sua hija dialogando com el mundo invisível. Maria Carino, vem a desayunar, lamó, pero la niña não respondió de imediato. Quando Ana asomó la cabeça por la puerta, la encontrou dibujando em quaderno viejo com uma concentração que parecia mais propia de uma adulta que de uma niña de 6 anos. Sus dedos, manchados de azul y verde, trazaban formas que não correspondiam a nada reconhecível, pero que possuíam uma harmonia estranha. Que estás dibujando, mi vida? Perguntou Ana, arrodilando-se a su lado. Maria não levantou a vista, como se temiera que romper o contato visual com el papel hiciera desaparecer lo que veía em sua mente. E é essa la ciudad de los susurros, explicou, su voz apenas hilo de sonido. Aqui las calles no são de piedras sino de recuerdos. Y las casas estão hechas de abraços que la gente se dio hace mucho tiempo. Ana sentiu escalofrio recorrer sua espalda. Não era a primeira vez que Maria hablaba así. Desde que aprendió a hablar, sus palavras tejiam realidades paralelas. A los 3 anos, le había dicho que las nubes eram almohadas para los pájaros cansados. A los 4 que la lluvia era el cielo lavando sus lágrimas. É esse hermoso, menina, de Joana, acariciando su cabelo, pero tienes que desayunar. Hoy é esse dia de colégio. Também iré ao colégio donde Carlos disse que soy rara, perguntou Maria finalmente alzando los olhos. Eram olhos grandes color miel que pareciam contener oceanos inteiros de emoções nudichas. Ana contuvo o aliento. Quando havia escuchado eso, quantas vezes havia ocorrido sem que ela lo notara. Carlos não sabe lo que disse, Carino. É esse solo o ninho. Pero eu também soy una niña, respondió Maria com uma lógica aplastante. Y sé que quando dibujo o árbol que canta, sinto cosquillas em el pecho. Como se algo dentro de mim reconheciera que é essa verdade. Em o colégio, a diferença de Maria se volvia mais evidente com cada hora que passava. Mientras los demais ninos corriam em el pátio gritando partidos de futebol, ela se sentava abaixo o único árbol do pátio, jacarandá retorcido. Y observava como las hormigas construíam sus caminhos invisíveis. Maria! Gritou a maestra senhora Helena desde la puerta deu aula? Deja de mirar bichos Y vem assumar. Pero Maria não obedecia de imediato. Em lugar de eso, sacou troço de papel del bolsillo Y dibujou rapidamente las linhas que las hormigas trazaban em la tierra. Elas não estão perdidas, murmurou para si mesma. Tienen mapa em el corazón. Outra vez com sus tonterias. Exclamou o ninho lamado Luiz, rodeado de outros 3. Mi papá disse que los que hablam com bichos estão loucos. Maria não respondió. Simplesmente guardou su dibujo Y caminhou hacia eu aula com la cabeça baixa, pero sus ombros não mostraban derrota, sino una quietude estranha. Como se levara consigo secreto que los demais não mereciam conhecer. Durante la classe de lectura, mientras los ninos repetiam em coro las sílabas do livro de texto, Maria permanecia em silêncio, mirando fijamente la ilustração de bosque ao final do capítulo. Maria, léanos la página, ordenou la maestra. No puedo, respondió ela suavemente. Las letras estão tristes hoy. O murmulo de risas recorrió ao aula. La senhora Helena frunciou el seno.
Las letras no tienen sentimientos, Maria. Sem solo signos. Pero quando las juntas formam palavras que nadie escucha, se tienen sentimentos, insistiu Maria com uma seriedade que hizo que o aula emudeciera por um instante. Como quando Carlos me dijo que mis historias são bobas. Las palavras que dijo se quedaram tristes dentro de mim. La maestra suspiró, exausta. Había hablado com los padres de Maria dos Vésia. Es muy sensible, decían los informes. Necessita aprender a adaptar-se à la realidade. Pero essa tarde, ao regressar a casa, ocorreu algo que Ana jamais olvidaria. Mientras preparaba la cena, escuchou a voz de Maria em el balcão, hablando com alguém. Preocupada, asomó la cabeça y la encontrou sentada em el suelo de cemento agrietado, frente a uma planta marchita em uma maceta rota. Não te preocupes, decía Maria, acariciando suavemente las hojas amarelentas. Sé que todos creem que estás muerta. Pero eu siento tu corazón latiendo debaixo de la tierra. Solo necessitas que alguém crê em ti. Ana contuvo las lágrimas. Quiso salir y abrazar-la, decir-lhe que era especial, que sua forma de ver o mundo era um regalo. Pero em esse momento Roberto legó del trabalho, com el rostro marcado por el cansancio. Outra vez está hablando sola? Perguntou em voz baixa, observando a sua hija desde o umbral. Não está sola, Roberto, respondió Ana, com la voz quebrada. Está acompanhando a uma planta que todos dieron por muerta. Ana, tenemos que ser realistas. Em este mundo, las ninas que hablan com plantas terminam solas. O pior, las que solo sabem sumar y restar, perguntou Ana, mirando-lo fijamente. Terminam felizes essa noite, mientras Carlos dormia profundamente, Maria se levantou de sua cama y caminhou descalza hasta el rincón donde guardaba sus dibujos bajo uma tabla suelta del piso. Sacou um quaderno pequeno, forrado com papel de regalo desgastado, começou a dibujar à la luz de uma linterna. Oi me lamaram rara, sussurrou mientras trazaba uma figura com alas hechas de páginas de livros. Pero las mariposas também eram orugas antes. Nadie entendia porque se escondia em capulos oscuros. Sus lágrimas caíram sobre o papel, mesclando-se com los colores del lápis. Pero não eram lágrimas de tristeza pura. Eram lágrimas de uma soledade que começava a compreender que era sua, que formava parte de algo mais grande que ela mesma não alcançava a nombrar. Algum dia murmurou, cerrando o quaderno contra su pecho, alguém entenderá que mis historias não são bobas, que o árbol que canta, canta para todos los que ha olvidado como escuchar. Fuera, la ciudad seguia su ritmo indiferente. Pero dentro de aquele apartamento pequeno, em o coração de uma ninha incompreendida, algo começava a germinar não era ressentimento, ni deseos de vingança, sino uma determinação silenciosa de seguir creyendo em lo invisible, de seguir tejendo mundos onde las heridas podiam sanar com canções y las lágrimas se convertiam em rios de estrelas. Mientras Carlos sonaba com ser el mejor em matemáticas, Maria tegia em la oscuridade o universo donde la sensibilidade não era debilidade, sino el poente mais fuerte hacía lo que realmente importa. Nadie em aquel barrio podia imaginar que aquela ninha, rotulada como diferente, estava construindo em silêncio el mapa de su propio destino, um destino que, anos depois, transformaria no solo sua vida, sino la de miles de ninos que, como ela, havia aprendido a esconder suas alas para não ser senalados. La noche avançava y com ela, la certeza de que cada lágrima derramada sobre um dibujo, cada palavra dicha a uma planta marchita, cada momento de soledade elegida sobre la companhia forzada, estava tejendo sempre tinha que ser tão rara. E Carlos, gritou su madre desde la cocina, e ayúdame a poner los platos. Saltou de la cama sem dudar. Las reglas eram claras, los ninos buenos ayudaban, los ninos buenos obedeciam, los ninos buenos sacaban buenas notas. Carlos queria, mas que nada em el mundo ser o ninho bueno. No por virtude, sino porque em los olhos de su padre, cansados marcados por jornadas intermináveis. Solo brilhava uma chispa de orgulho quando ele mostrava su quaderno com calificações perfectas. Mira, mamá dijo, colocando cada platô com precisão milimétrica. O maestro disse que se sigo así, puedo ganar la beca para o colégio privado. Ana sonrió, pero su sonrisa no legó a los olhos. Acariciou sua cabeça com rapidez antes de revolver la ola de frijoles. Eso es maravilhoso, mi vida. Pero hoy também tienes que ser amable com Maria. Ayer la vi triste después de que le dijiste que sus dibujos eram, no R$100. Interrompió Carlos, su voz aguda por la frustração. Las puertas no são de luna, mamá.
Las puertas são de madeira. Lo disse o livro de ciências. E eu lo leí dos veces. Pero el corazón de tu hermana vê coisas que los libros não explicam. El corazón nos sirve para aprobar exames. Replicou el, Y em suas palavras havia uma angústia genuína, no maldade. Papá disse que temos que esforçar-nos. Que este barrio no perdona a los flojos. Y si Maria sempre está em las nubes, que envia a cuidá-la quando seamos grandes Ana se detuvo, la cuchara suspendida sobre la ola humeante. Miró a su hijo Y por primeira vez viu algo que la estremeceu, não era crueldade lo que habitava em Carlos, sino miedo. Miedo a fracassar, miedo a que sua hermana, tão frágil, se perdiera em um mundo que não entendia seus códigos. Y em sua desesperação infantil, confundia proteção com correção. Em o colégio, Carlos era o ninho que levantava a mano antes de que o maestro terminara a pergunta. Suas respostas eram precisas, seus quadernos impecáveis, seus zapatos sempre limpios aunque fueran viejos. Los professores lo senalaban como exemplo. Mirem a Carlos, decía a senhora Helena, colocando sua tarefa em el tablón de honor. Así se hace quando uno quiere salir adelante. Pero durante o recreo, mientras los outros ninos jogaban futebol com uma pelota desinflada, Carlos se quedava junto a la maestra, ayudando a ordenar los lápices ou a limpiar la pizarra. Não era por devoção ao trabalho, era porque em esas tarefas havia regras claras, resultados medíveis. Nadie rechazava por sacar 10 em matemáticas. Nadie se burlaba de te por escrever las letras com trazos perfectos. Por que no juegas com nos outros? Le perguntou dia Luiz, eu mesmo que se burlaba de Maria. Carlos se encogió de ombros, sem deixar de alinear los crayones por colores. Eu juego no tiene regras claras. A veces pierdes aunque hagas todo bien. Pero é esse divertido. Insistiu Luiz. Divertido no paga las cuentas, respondió Carlos, citando sem saberlo as palavras que havia escuchado a seu padre 1000 vezes. Essa tarde, ao regressar a casa, encontrou a Maria sentada em el suelo del pasillo. Rodeada de hojas de papel havia dibujado um mapa increíblemente detalhado de um lugar que lamaba o Vale de los Suspiros Perdidos. Mira Carlitos, dijo ela, estendendo na hoja hacia el com los olhos brilhantes. Aqui é esse donde vão las risas que nadie escuchó. Y aqui estão as lágrimas que se convirtieron em rios de plata. Carlos mirou el dibujo. Viu linhas sem sentido, formas que não correspondiam a nada do mundo real, sentiu uma oleada de impotência. Porque ela não podia ser como os demais, porque não entendia que la vida não era um cuento. Eso não serve para nada, dijo, Y sua voz sonou mais dura de lo que pretendia. No te darão comida por dibujar mapas de lugares que não existem. O rosto de Maria se desmoronou como uma flor marchita, pero no loró. Simplesmente recogió seus papeles com movimentos lentos, cerimoniais, Y se alejou sem decir uma palavra. Carlos se quedou parado com o estômago revuelto. Quiso correr tras ela, decir-lhe que não lo decía em sério, que solo queria protegê-la. Pero sus pés pareciam clavados ao suelo. Em lugar de eso, fui à sua habitação. Y sacou seu livro de matemáticas. Resolvió 10 problemas seguidos, uno tras outro, hasta que los números borraram el recuerdo de los ojos heridos de sua hermana. Hoy saqué 10 em dictado, anunciou durante la cena, com la voz demasiado alta, demasiado alegre. La maestra disse que tenho la melhor ortografia del salão. Roberto asintió, Y por um segundo, só um segundo, Carlos viu esse brilho em los olhos de seu padre. Foi suficiente. Durante esos segundos, ouvidó el mapa de los suspiros perdidos. Durante esos segundos, creio que se seguia somando éxitos, se acumulava suficientes de esses. Poderia construir um escudo lo suficientemente fuerte para proteger a sua família de la pobreza del desprecio, de la loucura silenciosa que veía crescer em los olhos de sua hermana. Pero esa noche, mientras fingia dormir, escuchou solosos amortiguados ao outro lado de la cortina que separava suas camas. Maria loraba em silêncio, como se temiera que hasta sus lágrimas fueran demasiado ruidosas para este mundo práctico. Carlos apretou los párpados com fuerza. Quiso decir algo. Quiso cruzar essa cortina y abrasá-la. Pero em sua mente infantil, confundia el consuelo com la debilidade. Y um ninho bueno, o ninho que queria salvar a sua família, não podia permitir-se ser débil. Manana le pediré desculpas, pensou, mientras el sueño lo vencia. Manana será mais amável. Pero Manana traeria nuevos exámenes, nuevas oportunidades de brilhar, nuevas razones para crer que a realidade era mais importante que los sueños.
Y la desculpa quedaria atrapada em sua garganta, convertida em um peso silencioso que cargaria durante anos sem saber nombrá-lo. Lo que Carlos não compreendia, em seu pragmatismo infantil, era que sua hermana não necessitava que ao lhe ensinar a viver em um mundo real necessitava que alguém creiera que seu mundo interior merecia existir. Y em sua desesperação por ser eu hijo fuerte, eu hijo responsável, eu hijo que no defraudaria a seus padres. Estava construindo entre elos um muro de buenas intenções que, com o tempo, se volveria quase impossível de escalar. Cada diez em seu quaderno, cada elogio do maestro, cada gesto de aprovação de seu padre. Lo alejava um pouco mais de laninha que dibujaba árboles cantores em o suelo de madeira crujiente. Y ao que seu coração latia com o mesmo amor que o de qualquer hermano, sua forma de amar rígida, temerosa, anclada em la supervivência, sembrava sem querer las semillas de uma herida que tardaria anos em sanar. La ciudad seguia respirando fuera de la ventana, indiferente a los dramas silenciosos que se tejiam entre quatro paredes. Pero dentro de aquel apartamento, dos caminhos começavam a divergir no trazado com reglas Y números, e o outro com suenos Y lágrimas. Y ninguno de los dos ninos sabia aún que o destino, com sua ironia cruel Y hermosa, los levaria a Ija, dijando a los ninos ao cuidado de la abuela materna. Dona Rosa, cuja presença suave como o algodão apenas contenia o caos de dos almas em formação. Maria havia despertado antes do alba, como sempre. Mientras Carlos aún roncava com a boca aberta, ela havia salido ao balcão Y descoberto algo extraordinário, uma mariposa monarca. Exausta do viagem migratório, descansava sobre la maceta de la planta marchita que ela cuidava em secreto. Suas alas, manchadas de naranja Y negro, temblavam com uma delicadeza que lhe roubou o aliento. No tengas miedo sussurró sentando-os em cuclilas. Este é um lugar seguro. Quando Carlos despertou Y la encontrou em el balcão, viu primeiro a la mariposa Y luego o rosto iluminado de sua hermana. Que haces? Perguntou, frotando-os los olhos. Mamá disse que não devemos tocar bichos. No lá estou tocando, e respondiu Maria sem mirá-lo, absorta. Le estou contando uma história para que recupere las fuerzas. Se lama eu viaje de las alas cansadas. Carlos se sentou a seu lado, intrigado apesar de si mesmo. Durante uns minutos, observou em silêncio como sua hermana movia los lábios em um sussurro apenas audível. Como seus olhos seguiam o leve aleteio de la mariposa como se pudiera ler seus pensamentos. E Y que disse la história? Perguntou finalmente, com uma curiosidade genuína que rara vez mostrava. Maria sorriu. Y em essa sonrisa havia um universo inteiro de confiança. Disse que esta mariposa vino desde um lugar donde las flores são tão grandes como casas Y o viento huele a miel. Pero se perdió porque uma tormenta rompió su brújula de estrelas. A hora necessita encontrar o jardim de los sussurros antes de o atardecer, os sus alas se volverão de piedra para sempre. Carlos frunciou o seno. Em sua mente de 6 anos, entre nada para distinguir lo real de lo imaginário, algo se resistia. Las mariposas não tienen brújulas. Y las flores no huelen a miel. Eso é mentira. O efecto de suas palavras foi imediato. La mariposa, como se hubiera sentido o câmbio em o aire, aleteou debilmente Y se posou em o borde do balcão, mais cerca do abismo de 3 pisos. Não sei mentiras, dijo Maria, sua voz temblando apenas. São verdades que solo se veem com o coração. O coração não vê nada, exclamou Carlos, levantando-se de golpe. E los olhos vêm. E eu não veo nenhum jardim de sussurros. Solo veo uma mariposa normal que vê a morir se não se vê pronto. Em sua frustração, de um passo brusco hacia adelante. Não foi sua intenção assustar ao insecto, pero su movimento repentino hizo que la mariposa, e a debilitada, perdiera o equilíbrio. Suas alas aletearam com desesperação em o vacío antes de que uma ráfaga de vento la arrastrara hacia abaixo, desaparecendo entre los techos de zinc do edifício vecino. O silêncio que seguiu foi mais profundo que qualquer grito. Maria não orou, não gritou, simplesmente se quedou imóvel, com los olhos clavados em o espaço vazio donde havia estado la mariposa. Sus manos que momentos antes acariciavam o aire com ternura, agora colgavam inertes a seus costados. Se fui, sussurrou. Se fui porque não creíste em sua história. Era solo uma mariposa. Replicou Carlos, pero sua voz sonava hueca culpable. Havia mais iguais. Não é esse para tanto. Não era solo nada, dijo Maria. Y por primeira vez Carlos escuchou em sua voz algo que lo aterrou uma madurez antigua.
Como se hablara desde um lugar mucho mais viejo que sus 6 anos. Cada criatura tiene su propia história. Y quando no crees em ela, é esse como se la borraran de o mundo. Pero é esse verdade, insistiu Carlos, desesperado por justificar-se. A tus historias no são reales. E são bobadas. Bobadas que não servem para nada. Las palavras salieron de su boca como piedras lanzadas sem pensar. Bobadas. La palavra resonó em el balcão pequeno, rebotando contra las paredes desconchadas, clavando-se em el pecho de Maria com uma precisão cruel. Ela lo miró entonces. Y em sus olhos color miel. Carlos viu algo que nunca havia visto antes no lágrimas no rabia, sino uma tristeza tão profunda que parecia venir de outro tempo, de outro lugar. Uma tristeza que lo hizo sentir pequeno, insignificante, como se él, com suas certezas de ninho prático, hubiera cometido um sacrilégio sem nombre. Tu também tienes uma história, Carlitos, dijo Maria em voz baixa, tão baixa que apenas era audible sobre o murmúrio de la ciudade. Pero si solo crees em lo que puedes tocar, nunca la escucharás. Se levantou entonces com uma dignidade que não correspondia à sueda, Y entrou ao apartamento sem mirar atrás. Carlos se quedou solo em el balcão, com el coração latiendo como um tambor desbocado. Quiso correr tras ela. Quiso decir lo siento, no lo dije em sério, vamos a buscar outra mariposa. Pero sus pies se negaram a mover-se. Em lugar de eso, mirou hacia abaixo, hacia o vacío donde havia desaparecido o insecto. Y sentiu por primeira vez em sua vida o peso aplastante de haver roto algo que não podia reparar. Dentro do apartamento, Maria caminhou direto a seu rincão secreto baixo la tabla suelta del piso. Sacou seu quaderno de dibujos y lo abrió em uma página em branco. Com manos temblorosas comenzou a dibujar. No dibujou la mariposa. No dibujou el balcão. Dibujou na puerta cerrada, hecha de palavras duras, com uma ninha pequena sentada do outro lado, abrasando suas rodilas. Hoy aprendi algo importante, sussurrou mientras trazaba cada linha com precisão dolorosa. Algumas heridas nos sangram, pero duelen más que las que se ven quando Dona Rosa los lamó para eu almuerzo. Carlos entrou primeiro, com la cabeça gacha. Maria alegou minutos después, com el quaderno escondido baixo sua blusa. Se sentaram à la mesa em silêncio, separados por um abismo invisível que antes não existia. Que pasó, mis ninos? Perguntou la abuela, servindo arroz em los platos. Por que tão caladitos? Carlos abriu a boca para responder, pero las palavras se le atoraram em la garganta. Mirou a sua irmã, esperando ver reproche em seus olhos, pero solo encontrou uma calma inquietante, como o mar antes de la tormenta. Nada, abuela, dijo Maria com uma sonrisa que no legou a seus olhos? Solo estávamos julgando. Pero não era verdade, não haviam estado julgando. Haviam estado construindo mundos, el com reglas, ela com suenos, Y em algum momento sem querer. El havia derribado el suyo com las manos vacias de la certeza infantil. Y ao que ninguno de los dos lo sabia entonces, aquela manana em el balcão se convertiria em eu antes Y eu después de suas vidas. É o momento em que uma palavra, bobadas, se clavou como uma semila de hielo em el coração de Maria, germinando em silêncio durante anos. Alimentada por cada rechazo posterior, cada mirada de incompreensão, cada ser realista sussurrado com buena intenção. Esa noche, quando todos dormiam, Carlos se levantou y caminhou de puntilas hasta o rincão de Maria. Queria ver se loraba, se sofria como él sofria com la culpa. Pero sua hermana no loraba. Estava despierta, mirando el techo. Com uma expressão que él não supo interpretar entonces, pero que anos después reconoceria como la mirada de quem ha decidido construir su refúgio lejos do alcance de los demais. Maria sussurrou, arrodilando-se junto a sua cama. Lo siento. No quise decir que tus historias são bobadas. Ela girou a cabeça lentamente y lo miró. Em la penumbra, sus olhos pareciam dos pozos profundos. Não importa se lo que existe ou no, Carlitos, dijo com uma serenidade que helou la sangre de ninho. Lo que importa é esse que lo dijiste. Y las palavras, uma vez dichas, ya não te pertenecem. Vive em sua própria vida. Carlos regressou a sua cama com um nudo em la garganta que não desapareceria em dias. Y Maria, por sua parte. Cerrou os olhos Y pronunciou em silêncio uma promessa que guardaria para si mesma durante anos. Nunca mais deixaré que nadie decida que é esse real para mim. Mis historias serão minhas. Y algum dia o mundo inteiro escuchará lo que hoy laman bobadas. La luna se deslizou sobre o barrio aquela noite.